crer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te amamos, Pai bendito, e estamos tão contentes, felizes e satisfeitos por estarmos aqui na tua casa uma vez mais. Sabemos, ó Deus, que em muitos lugares grupos de pessoas e irmãos estão reunidos nesta hora, e todos dizem que estão reunidos em teu nome. E aqui estamos nós para prestar o nosso culto, a nossa adoração, e queremos, Pai bendito, que o Espírito Santo possa ungir as nossas vidas uma vez mais, para que possamos apresentar a Ti um culto, ó Senhor, com revelação, com a inspiração e direção do Espírito Santo, que seja um culto como de Abel, um culto feio, sem aparência, mas direcionado por Deus. No nome de Jesus Cristo, aceita o nosso louvor, a nossa adoração nesse instante. Nós pedimos encarecidamente, no nome precioso do Senhor Jesus, que mais uma vez o Senhor fale com cada um de nós através de Tua palavra, e que a palavra viva, que é penetrante como espada aguda de dois gumes, possa, Senhor, tirar de nós tudo aquilo que não é Teu, tudo que não é correto, tudo que não é verdadeiro, e que porventura ainda haja alguma aparas em nós, que o Senhor Jesus Cristo possa nesta noite, através da palavra santa, nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. No nome de Jesus Cristo nós pedimos amém, amém. E amém. Boa noite a todos, que o Senhor vos abençoe. Nós estamos agradecidos a Deus por tudo que Ele nos tem feito, por mais uma vez podermos louvar o seu santo nome. Agradeço a vinda de vocês, mesmo neste dia chuvoso, com tanta lama, com tanta chuva e tudo mais. Mas se formos depender do clima, da melhoria do tempo para louvarmos ao Senhor, poderemos nem tempo ter para isso. Então nós temos que enfrentar os desafios do dia, os desafios do momento, e sem importar as dificuldades, estarmos com as nossas vidas diante do altar, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele nos tem feito. Amém? Amém. Agradeço o irmão que deu seu testemunho, que cantou este hino tão maravilhoso. É um hino que também eu gosto muito, eu conheço há muitos anos esse hino, não é? Aqui, o cantor que, primeiramente, no início, cantou este hino, muito tempo ele já partiu, já morreu. E ele, naquele mesmo disco antigo que tinha esse hino tão bonito, tinha um que dizia: te esperarei todo dia e hora. Não sei se o irmão conhece também. As minhas lágrimas só tu enxugarás. Esses hinos já não cantam mais hoje, né? Hoje eles já cantam hinos modernos por causa da juventude, da mocidade, mas nós gostamos dessas coisas antigas que fala direto ao nosso coração. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de nós. E eu convido vocês desde já para ficar de pé, para lermos as Escrituras. E será no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, de onde tiraremos o nosso texto, para termos aqui uma pequena palestra mais uma vez. E vocês sabem, desde já eu quero adiantar, antes de lermos as Escrituras, que nós estamos, Romanos capítulo 5, nós estamos estudando a mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. E para isso nós estamos pesquisando toda a Bíblia, Novo e Velho Testamento, para mostrarmos o cumprimento da palavra de Deus e o que é exigido de Deus, de nós, para Deus, neste tempo presente. Já que todo o Novo Testamento fala desta hora, deste tempo do fim, e nós estamos enquadrados nisto, então precisamos saber o que a palavra de Deus diz para nós hoje. Amém? Aqui diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem sua Bíblia, vamos ler juntos isto aqui? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, temos lido esta porção de Tua palavra, e nós sabemos que qualquer homem, qualquer pessoa pode abrir este livro, mas somente o Espírito Santo pode revelar o seu conteúdo aos corações de Teus filhos. E nós, nesse instante, estamos dependendo disto, Pai. Nesta pequena palestra que teremos, pedimos a orientação do Senhor para que possamos falar e ouvir a Tua palavra. Que o homem saia nesse instante, que o conhecimento próprio, a esperteza humana, isso não tem nenhum significado para nós,
mas o Espírito Santo, como grande mestre, pode ensinar aos nossos corações, porque diz a tua palavra, e serão todos ensinados por Deus. Nós estamos aguardando isso, Pai, e contamos com isto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Bem, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre justificados através da revelação. Estamos estudando a mensagem pregada pelo mensageiro de Deus. Cristo é revelado em sua própria palavra. E até agora nós temos dedicado a maior parte do nosso estudo enfocando a oração inicial, prestando atenção na oração inicial que o nosso amado irmão Brano fez, e como ele mostrou que pensamento ele tinha quando ele começou aquele culto. E logo de início, você sabe que ele estava citando a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Nós já estudamos, isso é a continuidade dos nossos estudos, sendo esse já o culto de número 10 dentro deste tema. E em 1 Pedro 5, versículo 4, fala que quando o príncipe dos pastores, ou sumo pastor, apareça, e quando aparecer o sumo pastor, então receberemos uma coroa incorruptível de glória. Nós examinamos já esta coroa à luz das Escrituras, de muitas outras partes da Bíblia, e vimos que ela é chamada de coroa de justiça por Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, a qual nós recebemos durante o período de tempo da aparição do Senhor. Paulo disse que é para aqueles que amarem a sua presença, ou a sua parousia, ou a sua vinda, como você ali lê, de acordo com a tradução da Bíblia que você tem. Nós descobrimos também que São Tiago falou desta coroa, em Tiago capítulo 1, versículo 12, e ele menciona ela como coroa de vida, coroa de vida. Então você vai observar que os apóstolos ensinaram que esta coroação da igreja eleita, noiva, ela é acompanhada ou provocada, vamos dizer assim, pela aparição do Senhor, quando ele aparece. E você já sabe que não estamos falando da segunda vinda nos ares para nos levar, mas do tempo que Deus mesmo, o Espírito Santo, aparecia na terra, ou se apresentava, mostrava e vindicava sua presença. Nisto ele traz para a igreja a coroa de glória. E nós estudamos então o sermão Jeová Jireh e muitos outros, imitação do cristianismo, onde o mensageiro de Deus diz, ele está aparecendo agora na forma do Espírito Santo, e o Espírito Santo aqui é para nos aprontar para a vinda mesma. Primeiro ele aparece, para depois vir. Isso são palavras que estavam escritas, sempre estava escrita no Novo Testamento, entende? Mas com palavras que você já perdeu o significado. Você lê vinda, mas no entanto no original grego está parousia, que significa chegada e presença subsequente. Os apóstolos compreendiam a doutrina, porque no seu tempo não havia as interpretação dos homens e dos teólogos. Então eles criam e ensinaram que esta coroação da noiva de Cristo era no tempo do aparecer do Senhor. Então nós concentramos nossos pensamentos durante esses cultos anteriores, onde pregamos sobre controle de emoções, quando Cristo se manifestar, a avaliação do juiz supremo, o coração dos filhos, não receba a glória dos homens, a sabedoria oculta, coroando o ministério, só os filhos serão selados e de pé em sua presença. Durante esses sermões que tivemos aqui, em cultos passados, nós enfocamos nossos pensamentos no que esta coroa representa para nós hoje, os crentes desta era final, desta etapa final. E esta coroa, ela representa para nós deixar de lado nossas ideias, deixar de lado nossas opiniões e receber no lugar de nossas ideias, de nossas opiniões,
uma mudança tal a ponto de nossas mentes serem transformadas para recebermos a mente de Cristo. Aquilo que Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Para poder você ter a mente de Cristo, você tem que ter seu pensamento, suas intenções, seus desejos mudados. Por isso Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós estudamos este pensamento com uma riqueza de detalhes. Entende? Já estamos no 10º culto sobre este assunto. Temos estudado isso com uma riqueza de detalhe, mostrando que esta coroa é uma coroa de proteção para nos prevenir ou nos proteger do erro e do engano que viria neste tempo final, quando a maldade estaria multiplicada, quando do jeito que a fornalha foi acesa 7 vezes mais, então na 7ª era da igreja, na era de Laodiceia, o pecado, as astúcias do inimigo estariam de uma forma multiplicadamente tentando de todas as formas enganar e seduzir os filhos de Deus, como ele seduziu a Eva. E nesta tentativa de vai e não vai, de crer ou não crer, ele tem derrubado muitos bons soldados nesta fileira. Mas tem aqueles que verdadeiramente estão batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E estes são chamados por Paulo para cada vez mais se fortificarem na fé e na força do poder de Deus. Amém? Amém? Então, com isto em mente, neste culto, eu gostaria de centralizar nos nossos pensamentos no segundo ponto escriturístico, que é assinalado aqui pelo irmão Bruno em sua oração inicial. E isto trata de uma purificação que vem da presença do Senhor. Vamos ler isto novamente, já que vocês não têm aquele estudo em mãos. Então eu peguei esta frase, essa parte que estamos estudando, e apenas este papelzinho que você tem aí na mão, poucas palavras, né? Ou o primeiro parágrafo daquele sermão. Com isto aí nós já estamos com 10 cultos, levando isto para as Escrituras, para entendermos o que este homem de Deus estava ensinando para nós. Então ele diz, inclinamos nossos rostos. Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho. Ele continua orando assim. Estamos tão endividados contigo, Senhor, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Nos sentimos tão indignos enquanto inclinamos nossos rostos e estamos de pé em tua presença. Te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo o pecado. Agora, observe esta oração atentamente. O segundo ponto que estamos entrando aqui, porque até agora nós falamos na primeira parte desta oração, quando ele fala sobre o sumo pastor, o pastor do grande rebanho. Então, por isso tivemos esses cultos, estudamos isto, que Paulo, Pedro e Tiago falou que quando esse sumo pastor aparece, quando ele se manifesta ou se revela, ele traz para nós a coroa de glória, que é a proteção, a palavra de Deus mesmo em sua vida. E uma vez que a palavra vem a você como uma proteção, você fica escondido por trás do que está escrito. Todas as tentações, todas as ofertas que o diabo te apresenta, você se esconde por trás da palavra e diz, está escrito. Está escrito, Satanás. É assim que você conseguirá vencê-lo. Então a outra parte, agora que nós vamos começar a pensar um pouquinho sobre ela, é nesta oração ele falando que somos indignos, devedores pelo que Deus tem feito por nós. E na oração ele diz, te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo o pecado. Bem, meus amigos, para você ser limpo de faltas e pecados, você precisa passar por um processo de justificação. A palavra justificação quer dizer que você nunca fez nada de errado. Quando o homem é justificado de suas faltas, isso significa que ele nunca pecou, ele nunca cometeu tal ato. Mesmo que o diabo tente te fazer lembrar de teus erros passados, antes de você verdadeiramente se arrepender deles, aquilo que você cometia, aquilo que você fazia, a velha vida que você levava, e se o inimigo depois tentar levar isso a você, esfregar isso na tua cara de novo, a única forma de você não sucumbir na fé, a única forma de dúvida não ser colocada em tua alma, é você voltar ao que está escrito e ver que Deus te purificou de todo pecado e de toda injustiça. Amém. E aquilo foi de uma vez por todas. Então, por isso, temos levado vocês para o livro de Romanos, onde diz, tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus. Bem, uma pessoa que está com a consciência pesada não fica em paz. Entende? É aquela coisa, eu estou devendo, então você fica temendo. Qualquer hora chega o cobrador na tua porta, você está devendo. Então, uma vez você está endividado para com alguém, você não fica em paz, você não consegue dormir à noite, você sabe que está em dívida. Quando você ofende alguém, trata alguém mal, será que você não tem consciência suficiente a ponto de fazer com que você desperte à noite e em algum momento de sua vida você lembre daquilo que você fez? Agora, tratando da nossa vida espiritual, tratando-se dos problemas que nós temos enfrentado, e como esse irmão cantou esse hino falando das nossas culpas, que foi os meus pecados, os teus pecados, que levou Jesus à cruz. Agora, como devemos estar diante de Deus, sabendo que hoje Deus está presente aqui na terra, em uma manifestação como não tinha acontecido, a ponto de Jesus falar mais deste tempo, a ponto dos profetas do Antigo Testamento falar mais deste tempo, do que aconteceria antes da segunda vinda, do que realmente da primeira vinda, quando ele nasceria na manjedoura. Como devemos estar sabendo que foram os nossos pecados, as nossas faltas, que levou a tudo isso a acontecer? Bem, uma vez que você aceita pela fé o trabalho que Deus realizou em prol da sua salvação, e se você tem recebido a compreensão disto, você precisa ficar em paz para com Deus e saber que o pecado, o preço pelo pecado foi pago de uma vez para sempre. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Você se apossa dela, pela graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo sabia do que estava falando. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Em algumas traduções da Bíblia dizia: a esperança não traz vergonha, não te envergonha, ou não te deixa envergonhado. Você não é nem um menino, como eu sempre digo, tímido, né? Que foi criado num lugar que nunca viu ninguém, quando chega alguém fica com medo, se escondendo, não sei porquê, deixa todo o corpo à vista e tenta encobrir os olhos, né? Você não pode estar nessa situação diante de Deus. Por isso Paulo diz assim: nós não recebemos o espírito de covardia, ou o espírito de timidez, que observe isto. A paciência traz a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê, Paulo? Aí ele diz por quê. Porque, meus amigos, primeiro, o amor de Deus está. Então é algo que precisa estar acontecendo em nossas vidas. Observe. O amor de Deus, segunda parte, derramado em nossos corações. Veja isto, viu? Como, Paulo, como é que o amor de Deus foi derramado em nossos corações? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Somente o Espírito Santo pode colocar o amor de Deus em seus corações, porque o Espírito Santo é Deus mesmo. O Espírito Santo não é uma segunda pessoa. O Espírito Santo não é a força ativa de Deus. O Espírito Santo não é um agente de Deus. O Espírito Santo é Deus mesmo. Amém. Deus é Espírito. E não há dois Espíritos na divindade. Deus é o Espírito Santo. Exatamente. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não era o bonzinho, a boazinha, entende? Você nem sequer tinha nascido.
mas pela presciência de Deus, ele sabia o que você faria, o que você diria, se você o aceitaria ou rejeitaria. Então, antes da fundação do mundo, ele te elegeu, ele te predestinou para filhos de adoção, para no tempo, quando você entrasse em manifestação aqui em carne, você ouvisse sua palavra e o aceitasse de todo o coração. Então, você recebe essa compreensão, um entendimento renovado, e isto é pela fé. Tendo, pois, sido justificado por Deus através da fé. E agora eu quero ler de novo juntamente com vocês esta oração inicial que o irmão Branham fez naquele culto quando ele pregou sobre Cristo é revelado em sua própria palavra. Quando lhe ouvimos dizer: inclinemos nossos rostos, Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho, estamos tão endividados contigo, Senhor, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Observe que aqui ele está lendo, ele está na sua oração citando as palavras de Paulo, em Romanos 5. Nos sentimos tão indignos, enquanto inclinamos nossos rostos e estamos de pé em tua presença, e te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo pecado. Eu quero que vocês notem como ele fala de um amor que é derramado em nossos corações. E como este amor nos conduz. Este amor é o que nos conduz a estar de pé na presença de Deus. Quando eu falo de presença, não estou falando da presença como o mundo religioso fala. Eu estou falando de Deus que está presente. Eu estou falando de Deus que, quando esteve no corpo de seu Filho, ele disse que viria nos últimos dias na manifestação do Filho do Homem, o ser profético. E você já sabe disto, que assim como que o Espírito Santo viria nos últimos dias, como Gabriel veio trazendo a revelação para Daniel. Os filhos de Deus hoje receberiam a visitação plena do Espírito Santo, trazendo toda a revelação da palavra de Deus. Tudo que as denominações, que as religiões não conseguiram enxergar, tudo que elas deixaram para trás, o Espírito Santo veio de uma forma cheia, trazendo para nós o assim diz o Senhor para este tempo final. Então observe isto, que esse amor de Deus que tem sido derramado em seu coração, em nossos corações, isto nos leva a estar na presença de Deus, e enquanto você está na presença de Deus, então somos purificados. Tem que estar na presença de Deus. Só na presença de Deus é que você pode ter brasas do altar para purificar a tua vida, para queimar teus lábios, para queimar teus olhos, queimar teus ouvidos, para que você não olhe para o que é errado, para que você não escute coisa errada, para que você não fale coisa errada. Mas como pode ser isto? Isto foi derramado, este amor de Deus foi derramado em teu coração. E uma vez que foi derramado em teu coração, o teu corpo terá que ser mudado. Teu corpo terá que viver de acordo com aquele que está dominando a tua vida, com aquele que está no centro do teu ser. Então, primeiro nós encontramos a Paulo falar de um amor em Romanos 5, como você acabou de ler. E, portanto, nós estamos vindo nesta compreensão, vendo o que é a justificação pela fé. Ou, fé, você sabendo o que é uma revelação, fé e revelação é a mesma coisa. Então isso significa para nós, sabe, que uma revelação é o que nos purifica, como se nunca houvéssemos pecado em absoluto. Esta revelação é Deus mesmo que se faz a você conhecido. E quando Deus se faz conhecer a você, então Ele mostra o seu plano, diz de onde você veio, diz por que você está aqui, diz para onde você vai, e mostra que o pacto foi incondicional, que você nunca deixou de ser filho de Deus, que você saiu de Deus e que volta para Deus. Então, de pé em sua presença, você fica purificado de seus pecados. Amém. E isto não só limpa, não só purifica, mas nos libera da culpa, e esta culpa está associada com o pecado e com as coisas que são incorretas. Nos deixa limpos e puros ante a visão de Deus, ante a vista de Deus, e Ele se apresenta a nós como nosso Deus e nosso Pai. E agora vamos ler isto de uma versão amplificada, Romanos 5,
para ver o efeito que a revelação traz em nossas vidas. Primeiro, se você tem aí sua Bíblia, nós vamos ler primeiro a versão do rei Tiago, a versão King James. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 8. Nós vamos nos repetir muito. Nós vamos nos repetir muito durante esta série de estudo, até que isto fique entranhado em nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, como pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entenderam essa expressão de Paulo? Bem, lê a palavra, todo mundo lê. Lê as escrituras, todo mundo lê. O mundo inteiro tem a Bíblia. Todas as religiões usam a Bíblia, mas compreende o que estão lendo? Eles sabem o que está escrito? O eunuco também lia a Bíblia, e lia muito bem. Ele não estava preocupado com a paisagem, ele não estava preocupado com o trote da carroça, dos animais e tudo. Ele estava preocupado em ler as escrituras. Mas, no entanto, quando Filipe se aproximou, disse: entendeis o que está lendo? Disse: como eu posso entender se ninguém me explique? O problema é que as pessoas acham que sabem, não têm humildade suficiente para dizer que não entendeu. Então, quando você vem e se assenta para ouvir, é porque você quer entender. Então, eu não tenho pressa de vos ensinar essas coisas, eu continuarei repetindo, ensinando, não importa quanto tempo teremos, se tivermos tempo pela frente. Então, agora, o que vem primeiro em nossa mente quando você lê esta escritura, e quando você lembra do que você leu nesse parágrafo, naquela oração que aquele pregador fez, o reverendo William Branham fez naquele culto, você agora vai entender que ele está citando as escrituras que você acabou de ler, onde diz: porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. E, portanto, agora entenda isto. Entenda isto. Somos purificados através deste amor, se estivermos de pé diante a presença de Deus, diante de sua presença. Agora, isto é o mesmo que você encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Se você levar as escrituras para 1 João, deixe-me ler rapidamente, eu ia só citar para continuar o nosso assunto, mas são coisas que a gente é bom ler outra vez. 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Sabe? Está falando a mesma coisa aqui. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isto o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Então, quando dizemos para vocês que Deus está presente, e quando falamos isso, não é como diz o mundo religioso, mas porque cremos na presença, a doutrina da presença. No tempo do aparecer de Cristo, que Paulo falou, Tiago falou, João falou, e nós cremos que isto já tem acontecido. É por isso que pregamos o que pregamos. Esta mensagem é para mostrar ao mundo que Deus está presente, e Ele veio como supremo juiz, trazendo a sua avaliação para a terra, mas somente a noiva recebe a avaliação de Deus. Por isso o mundo não sabe disso, eles não querem saber disso, e não verão isto jamais. Isto é para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, é para aqueles que serão tirados da terra, arrebatados, porque Deus veio para isto, para nos aprontar para a subida. A única coisa que poderíamos nos tirar da terra era Deus mesmo, e Ele nos tirará da terra para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Vocês já aprenderam tudo isto. Mas veja, por isso que o mundo não conhece. Eles não saberão destas coisas, sabe? Porque o não conhece a Ele. Por não conhecer, não sabe que Ele está aqui.
Como é que você sabe o que é uma coisa se não a conhece? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, e manifestar é declarar-se, expressar-se, revelar-se, tirar o véu. Por isso esse é o tempo do Apocalipse, o tempo da revelação de Jesus Cristo. Vem? E quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Do que estamos falando aqui? De um tempo quando ele se manifesta. E isto nas Escrituras, no grego original bíblico, está phaneiro, manifestar-se. E é um tempo quando Deus se manifesta e seus filhos também se manifestam com ele. Deus se apresenta com a revelação completa da palavra e a igreja verdadeira aceita a completa revelação. Então está ali ela e ele face a face. Mas isso é união invisível, escondido do mundo. E nesta presença de Deus, diante desse Deus poderoso, você é limpo, você se purifica, porque você sabe que está diante de um Deus puro. Amém. Está entendendo? Por isso eu digo assim, então, qualquer um que está nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós não vamos entrar em detalhes sobre purificação, sobre cada uma dessas coisas, que vocês conhecem a palavra de Deus, o que ela exige para cada um de nós. Então, note a sequência dos eventos agora. Eu sei que esses estudos não são para qualquer pessoa, não é para qualquer membro de igreja. Isto não é simplesmente para quem está no deserto ainda, tentando Moisés, tentando a Deus, reclamando das coisas. Estes são para aqueles que realmente ficaram ao lado da mensagem, ao lado do profeta, e estão dispostos a fazer morrer a si mesmo, ou já cruzaram o Jordão, já estão tomando posse de Canaã, a nossa terra prometida, que é o Espírito Santo. Entende? Então muitas pessoas podem achar isso cansativo, podem achar assuntos cansativos e tudo mais, mas são estas coisas que estão mudando o nosso caráter, transformando as nossas vidas e mostrando como devemos nos comportar diante de Deus nesse tempo, porque o mundo não sabe como é o comportamento de um filho, de ovelha, por isso estão agindo aí como cabritos, verdadeiros cabritos, lobos vorazes, dizendo-se filho de Deus. Bem, a sequência dos eventos são esta: primeiro, o amor derramado em seu coração. Segundo, sua presença ou a sua aparição. Terceiro, a purificação, a qual é um resultado da aparição do Senhor. A purificação das nossas vidas é o resultado do aparecer de Cristo. Então o que você lê aí naquela oração de Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho, você já aprendeu tudo isto. Paulo foi quem, João foi quem disse, Pedro também falou. Mas na epístola de Pedro diz: e quando aparecer o sumo pastor, recebereis a coroa incorruptível, a coroa de glória. Bem, era quando aparecer. Então observe agora que este homem está fazendo esta oração, falando ao pastor do grande rebanho, isso quer dizer, ao sumo pastor ou ao príncipe dos pastores. A oração está sendo dirigida a Deus mesmo. Você diz, mas não é ao Senhor Jesus? Sim, senhores. Porque este é o nome de Deus mesmo. Por isso ele colocou esse nome em seu Filho. E chamarás o seu nome, nome de quem? Do Filho, Jesus. E o Filho disse: Pai, eu manifestei teu nome aos homens. Que nome foi que ele manifestou? Jesus. Quando Jesus falou do Espírito Santo, disse que seria enviado em seu nome. O nome foi Jesus. Por isso, os filhos de Deus, eles recebem o batismo nas águas com este nome. Toda a família do céu e na terra toma este nome. Por isso, o batismo, no batismo, tem que ter o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Este é o nome. Se não for assim, não está batizado. Se não for assim, não recebe o nome. Não pertence à família de Deus. Não adianta nada eu ter o nome Rosendo e a minha esposa se chamar Joaquim. Entende? Não adianta nada você ser da família Oliveira e a sua esposa no certidão de casamento receber o nome de família Siqueira, ou seja o que for. Agora, como pode? Toda família no céu e na terra leva este nome. Aí pergunte às pessoas: você foi batizado como?
Me batizaram Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos para o livro de Atos e vamos ver como os apóstolos cumpriram esta escritura. Jesus deu a ordem, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que nome é este? Os discípulos tinham revelação. Por isso todo batismo foi realizado em nome do Senhor Jesus. Amém. Somente 325 depois de Cristo foi que o imperador Constantino, no concílio de Niceia, com 318 bispos e tantos homens ali, mudaram a fórmula batismal e, em vez de usarem o nome, continuaram usando os títulos. E daí veio a Era das Trevas, 900 anos de domínio católico, quando Martinho Lutero levantou a Reforma Protestante, por volta de 1500 e poucos. Ele não conseguiu trazer o povo de volta ao batismo original. Mas nos últimos dias foi dito, eu restaurarei, diz o Senhor. Eu restaurarei. E isto foi restaurado. Então observe estas coisas. Veja a oração outra vez. Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho, estamos tão endividados contigo, Senhor, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Nos sentimos tão indignos enquanto inclinamos nossos rostos e estamos de pé em tua presença. Te pedimos que nos limpes de todas as faltas e de todo o pecado. Agora, notem como a mensagem deste pregador, deste enviado de Deus, imediatamente retorna ao alfa, ao início, para começar. Seus pensamentos são um reflexo, sabe? A sua oração. E a sua oração aqui é um retorno a Deus, sua própria palavra, a qual nós encontramos em Romanos 5. A oração deste pregador aqui, a oração deste homem enviado de Deus, ela está indo de volta a Deus como reflexo da palavra. Por isso a sua oração está baseada na Bíblia, citando as Escrituras, pedindo a Deus o que a Bíblia diz que Deus faria. Entende? Portanto, em essência aqui, antes que o irmão Branham abrisse sua Bíblia para pregar aquele culto, para começar a lição, ele já leva a igreja em oração a estar de pé na presença de Deus através da sua palavra. Leva na Bíblia, leva as pessoas na Bíblia, para que elas reconheçam a situação que estão. Então, nós estamos vendo agora a justificação pela fé, a qual sabemos que é revelação. Se o homem não tem a revelação do trabalho que Deus está fazendo, ele não pode ser justificado, de forma nenhuma. Ele tem que saber o que está acontecendo. Aí diz, bem, mas se Deus fez o trabalho, por que eu tenho que saber? Porque ele faz e diz a você que está fazendo. E ele diz através de um profeta. Amém. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Então agora você observa que uma revelação, e esta revelação é a completa revelação de Jesus Cristo, ela nos leva, nos justifica, como se nunca houvéssemos pecado, e também nos liberta da culpa que está associada com o pecado. Uma vez que você está em falta, você se sente culpado, e aquela culpa acompanha você. A culpa pelas coisas incorretas. Mas quando você se coloca diante da presença de Deus, então ele te purifica dos pecados, e também da culpa que está associada com o pecado. E nos deixa limpos e puros ante a vista de Deus, nosso Pai. E agora eu disse para vocês que ia ler aquela mesma escritura numa outra versão. A que você acabou de ler em Romanos 5. E é isso que eu vou fazer agora, lendo a versão amplificada, para ver o efeito que a revelação tem em nossas vidas. Eu vou ler a mesma escritura, mas na versão da Bíblia amplificada. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Eu tenho que ter muito cuidado e sem me apressar muito, porque os irmãos que ouvem, que acompanham os estudos bíblicos pela gravação, não é? Eles querem, às vezes, têm mais cuidado do que nós que estamos presentes. Entende? Eles ouvem 2, 3 vezes. Tem irmãos que me ligam e dizem, eu já ouvi 4 vezes aquele mesmo culto, e cada vez que eu escuto, eu aprendo mais coisa. Bem, a palavra, como uma semente, ela tem que realmente se multiplicar, não é mesmo? Então, observe. Portanto, já que somos justificados, estou lendo agora da versão amplificada, viu? Não é a Almeida corrigida, fiel, que corresponde à versão King James, ou a do Rei Tiago, mas a versão amplificada. Portanto,
já que somos justificados, perdoados e declarados justos, porque a versão amplificada, ela realmente amplia o assunto, o pensamento do escritor. Entende? Para se tornar mais claro a compreensão. Eu vou repetir. Portanto, já que somos justificados, perdoados e declarados justos, e havendo sido dados uma correta reputação ante Deus por meio da revelação, que na nossa versão está fé. Por isso, William Branham nos ensinou, fé é revelação. Bem, observe. E havendo sido dado uma correta reputação ante Deus, quer dizer, a reputação, quando se fala, fulano tem uma boa reputação. Agora imagine nós, mortos em pecados, condenados ao inferno, como sabemos, não há nenhum justo, nem sequer um, aquela coisa toda você conhece nas Escrituras. Mas agora, esta versão da Escritura, citando as próprias palavras de Paulo, está dizendo que foi-nos dado uma reputação correta diante de Deus. Mas como pode ter uma reputação correta sua, você sabendo que já nasceu em pecados e iniquidade? Agora, quando o próprio Deus te limpa e te purifica, então esta reputação é Ele mesmo que dá a você. Ele é que diz, você é meu filho, você é minha filha. E você já estudou isso quando Paulo diz assim, nós temos em nós o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar Abba, Pai. Quer dizer, você pode chamar Deus de papai, Abba, Pai, quer dizer papai. Mas primeiro ele disse que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filho de Deus. Então, reputação maior do que essa não pode existir para um ser humano, ser chamado filho de Deus. Agora, se Deus não comete, se Deus não mente, se Deus não comete pecado, se Deus é puro, se ele é imortal, o invisível, o todo-poderoso, seus filhos têm que manifestar seu caráter. Aí que está a nossa, vamos dizer assim, a nossa luta aqui na terra. Aí está o nosso desafio. Mas veja, havendo sido dado uma correta reputação ante Deus por meio da revelação, compreendamos o fato que temos a paz da reconciliação para controle e gozo, paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão. E por meio deles temos acesso e entrada, sua graça. Este estado de favor de Deus, no qual estamos firmes e seguros. Então regozijemo-nos e alegremo-nos e triunfemos sobre nossas dificuldades e regozijemo-nos em nossos sofrimentos, sabendo que a pressão e a aflição e a penúria produzem paciência e nos dá resistência. Os problemas é para isso, viu? Os problemas não é para você cair por terra, ficar triste, Deus não me ama, Deus está me abandonando, não sei porquê, ninguém gosta de mim, parece que Deus não me ama mais. Como pode ser filho de Deus e passar por esse problema? E essas lutas e esses problemas, Deus está forjando em você um caráter firme, forte, inabalável. É o que diz a Bíblia. Agora, se os problemas, se as lutas é para nos trazer paciência, e realmente quanto mais luta, aí você se torna mais nervoso, mais nervosa, mais respondão, e tudo, que negócio é esse? A Bíblia diz diferente. A Bíblia fala diferente. Sabendo que a pressão e a aflição e a penúria produzem paciência e nos dá resistência. E a resistência, a qual é a fortaleza, desenvolve amadurecimento de caráter, que é uma fé aprovada, ou revelação e integridade provada. E o caráter desse tipo produz um hábito de alegre e confidente espera, ou de sincera esperança de eterna salvação. E tal esperança nunca nos desaponta ou engana. É onde está aí na versão da Bíblia que você está com ela nas mãos. Não traz confusão. Na versão ampliada diz, tal esperança nunca desaponta ou engana ou envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, o qual nos tem sido dado. Amém. É bonita a versão ampliada, né? Muito bonito. Esclarece com mais clareza as palavras de Paulo. Agora, meus amigos, eu estou aqui olhando o horário, porque se é tanta coisa para aprendermos que passaríamos a noite aqui. Mas agora, ao observar esta oração inicial,
que o irmão Branham fez na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, e vermos estas palavras dele à luz das Escrituras, porque tudo você tem que levar para a Bíblia. As pessoas escutam qualquer um, escutam, e nem sequer sabem se aquilo é verdade ou não. E as pessoas escutam um belo sermão, e isto e aquilo, e o povo grita e aplaude, vai lá e vai cá, e nem sabe se aquilo combina com as Escrituras. Entende? Quando nós sabemos que a palavra de Deus é a regra de fé, é o absoluto, é a luz para os nossos pés, é a palavra. Então tudo temos que levar para a palavra. Então, para você entender o que esse enviado de Deus veio para nos ensinar, você tem que ver isto pela palavra. Entende? Você tem que levar isto para a palavra, para ver a compreensão dos mistérios de Deus, porque tudo já está registrado na palavra de Deus. Então nós vemos Paulo, ele falou de uma fé, a qual nós sabemos que há revelação. E que esta revelação não só nos faz livre da culpa e da vergonha, mas que na realidade nos exonera. Eu não sei dizer essa palavra direito. Exonera, mais ou menos assim. Que quer dizer, nos livra, tira de nós tudo. E nos coroa com a coroa da palavra. A coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça. Depende de como foi escrita as Escrituras, qual apóstolo falou sobre ela. Cada um usou um termo diferente. Mas isto nos traz um entendimento dele mesmo, não seu próprio entendimento, sabe? Então, quando isso é feito, nos enche com a palavra de Deus. É tudo que nós necessitamos, é sermos cheios da palavra de Deus. Os pensamentos de Deus em nós, entende? Suportando o nosso próprio ser. Imagine você num corpo mortal, sujeito a falhas e defeitos, tendo a mente de Cristo em você. A luta será constante. Então é aquilo que Paulo chamou a luta da carne contra o espírito. E esta luta da carne contra o espírito não é tua carne lutando contra o espírito, é a tua carne lutando contra o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus quer tomar posse, o Espírito de Deus quer dirigir tua vida, o Espírito de Deus quer te direcionar, quer guiar teus passos, mas a tua carne está pendendo sempre para o outro lado. E eu penso, meus amigos, que esta oração que foi feita naquele culto, ela transcende nossos pensamentos. Quando estudamos esta mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Porque nós estamos estudando a Cristo e o efeito daquilo que ele tem feito por nós, quando estudamos a revelação de Jesus Cristo. Se você pegar a sua Bíblia e abrir na primeira página do livro de Apocalipse, está lá, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu e por meio do seu anjo trouxe a João e revelou isto para a igreja. Você sabe do que eu estou lendo. Aí daí a pouco diz, bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Os bem-aventurados recebem esta bem-aventurança por quê? Porque eles leem e ouvem, ou um ou outro, leem ou ouvem. É exatamente o que as pessoas não querem fazer. Elas não querem ler, não querem ouvir. Ouvir qualquer coisa, mas a palavra de Deus elas não querem. É como se perdesse tempo. Procurarão uma forma mais fácil. Por isso que eles se dedicam mais a louvores, a hinos, a grupos, corais, grupo de jovem, para fazer festa na igreja. Quando o pastor começa a pregar... Entende? Porque a tua carne está lutando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja falar. E você só vencerá se você ouvir a voz do Espírito. Enquanto você dá um cochilo, você perde muita coisa. Então observe, recorde que o irmão Branham nos disse aqui. Eu vou citar coisas que vocês já sabem. Ele disse, meu ministério é, primeiro, declarar a Cristo. Segundo, e que ele está aqui. Veja que coisa. Meu ministério é declarar a Cristo e que ele está aqui. Então este é o ministério profético. A única coisa da igreja saber o que Deus está fazendo hoje é se tiver um profeta para dizer. Era assim que estava com o povo de Israel. Teve que vir um profeta para apontar. O Senhor Jesus poderia ter começado seus milagres logo em seguida, mas não. João teve que introduzi-lo. Sempre foi desta forma. Portanto, nós vemos que ao declarar a Cristo, o que significa revelar-lhe, nos está mostrando uma total e completa justificação
Porque é por fé, a qual é revelação de Cristo, que somos total e completamente livres dos nossos pecados e da culpa associada ao pecado. E quero que vocês observem a culpa, o pecado e a culpa associada ao pecado. O que é pecado? Pecado é incredulidade. De uma forma mais fácil, as pessoas dizem pecado é desobediência à palavra de Deus. Pecado é incredulidade. A única forma de você desobedecer é você agir com incredulidade, é você descrer da palavra. Pecado é incredulidade. O resto, beber, fumar, prostituir, mentir, matar, tudo isto são atributos da incredulidade. Porque um verdadeiro crente, um verdadeiro pessoa que tem revelação, que tem fé, ele já aprendeu, ele procurará se livrar destas coisas. Então observe que esta revelação de Jesus Cristo, ela nos justifica, nos limpa completamente, nos deixa livre do pecado e da culpa associada com o pecado. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, eu vou ler aqui para vocês como está. Ele diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu li até o versículo 11, não é isso? Bem, e então Paulo nos disse no versículo 12 que era para o tempo em que o amor perfeito descesse entre nós. Tinha algo que aconteceria no tempo que o amor perfeito desce. Entende? É o versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Observe o que você compreendeu dessa escritura. É claro, isto é para trazer relaxamento. Isso é para trazer paz. Sabendo que somos total e completamente justificados, como se nunca houvéssemos pecado neste corpo. Por isso falamos tanto sobre o descanso. Dai descanso ao cansado. Viria um tempo em que as pessoas entrariam verdadeiramente no sábado, que é descanso. E esse descanso você só pode ter na presença de Deus. Entende? Esta é a razão pela qual é chamada coroa de regozijo. Porque quem ouvir um culto como esse poderá não entender do que estamos falando assim abertamente, completamente, porque é uma série de coisas. Estamos falando coisas que vocês já vêm aprendendo antes. É como um estudo, né? Um estudo bíblico. Então isso é chamado de coroa de regozijo porque vem da mesmíssima presença de Deus. E enquanto não tenhamos este amor de Deus, que tem sido derramado em nossos corações, ou nosso entendimento, porque você aprendeu o que é o coração, o novo coração, o que é transformar o coração, o que é coração de pedra, coração de carne, você já aprendeu tudo isso. O coração é o que a Bíblia está se referindo, a mudança de coração é um novo entendimento. Então observe agora, se a pessoa não tem esse amor de Deus derramado em seu entendimento, a ponto dele conhecer verdadeiramente o que é que Deus está nos dizendo em sua palavra, então essa pessoa nunca terá paz e liberdade de suas culpas, porque ela não sabe o processo. Encontramos que as pessoas, enquanto não tenhamos este amor de Deus, enquanto a pessoa não tenha este amor de Deus, que tem sido derramado em nossos corações, ou entendimento, sabe, enquanto ela não tiver isto, ela não pode ter liberdade, ter a liberdade de suas culpas, ou ser liberta de suas culpas. Então nós encontramos que as pessoas, vamos chamar nós, o povo como um todo, tem medo de represálias. É represália que fala, Vilma? É isso mesmo? Represália. Tem medo de represália. O que seria represália de uma forma mais simples? A criança faz uma coisa errada, quebra um vaso, quebra um prato, ou destrói uma coisa que você ama muito, e ela fica com medo de represália, porque sabe que vai receber o troco, né? Vai ser castigada por aquilo. É mais ou menos assim.
Encontramos então que temos medo de represália, devido ao que sabemos que temos feito neste corpo de morte. Você já sabe quantas coisas erradas você fez. E não só lá quando você estava no mundo, mas desde que você veio para a palavra, desde quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você sabe as coisas que você fez neste corpo. E portanto nós temos nosso juízo. Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não queria ter feito aquilo. Senhor, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria muita coisa que eu fiz. Senhor, o que faço? Mas irmãos, o que Paulo e William Branham estão nos ensinando nesta pequena oração que vocês têm aí, que eu passei para vocês, que foi tirada do sermão Cristo é revelado em sua própria palavra, e nesses versículos da Bíblia que você acabou de ler, o que esses homens estão nos ensinando aqui é que nós, uma vez que recebamos esta revelação de Jesus Cristo, seremos totalmente pegos e levados à graça de Deus. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Na realidade você não merecia. Você merecia era apanhar, meu filho. Você merecia eram umas boas cacetadas. Você merecia era castigo. Tudo isso. Mas isto nos leva à presença de Deus, e Ele mostra o trabalho que nos fez de uma vez por todas, que não foi por suas boas ações que Ele morreu por você, não foi pelas boas obras que você praticou que Ele te prometeu os céus. Antes de você vir ao mundo, antes da fundação do mundo, Ele já tinha te predestinado para filhos de Deus, filhos da adoção. Então essa revelação vem à tua vida, e aí você nunca mais terá temor, nunca mais você terá medo, sabendo que temos sido declarados completamente, absolutamente justos, limpos, justificados e purificados diante da presença de Deus. É por isso que teu nome é mudado, é por isso que há uma mudança de nome em tua vida, e você fica escondido em Deus através de Jesus Cristo, do sangue derramado, do sacrifício expiatório que cobriu tua vida, e o inimigo tenta te acusar e chega lá e diz: olha, o João fez isso, ele fez aquilo, a Maria fez aquilo outro. Quem que fez isso mesmo? É o João, a Maria, o Joaquim, o Manuel, né? Aí procura lá nos livros, aí procura-se nos livros, olha, não tem esse, não tem esse, não tem esse, não tem esse. Teu nome foi mudado. Você recebeu outro nome, você pertence a outra família. Você não mais pertence à família aqui na terra da qual você nasceu. Quando você nasceu de uma determinada família, recebeu aquele nome. Mas quando você nasce na família de Deus, você recebe o nome dele, e este nome tem poder. O diabo não pode ficar diante desse nome. Você já aprendeu isto. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, farão tudo neste nome. E é por isso que você também recebe este nome no seu batismo, porque você pertence à família de Deus. Amém? Amém. Vamos concluindo por aqui. Eu teria tanta coisa ainda para passar para vocês. Então vamos ver aqui. Eu quero ler para vocês 1 João, no capítulo 4, versículo 16, mas desta feita eu lerei na Nova Versão Internacional, a versão da Bíblia Sagrada chamada Nova Versão Internacional. Ela declara assim: e nós temos conhecido e crido no amor de Deus. Estou lendo 1 João 4, versículo 16. E nós temos conhecido e crido no amor que Deus tem para conosco. Na Bíblia que você está lendo, você pode estar lendo caridade. Caridade, mas o nome ali no original é amor. Entende? E nós temos conhecido e crido no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E o que vive em amor, vive em Deus e Deus nele. E nisto é perfeito o amor conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois como ele é, assim somos nós neste mundo. E eu poderia acrescentar aqui, ou somar algo. Como é que isto vem a você? Este amor a ponto de você se tornar como ele e ficar com esperança, com confiança diante do juízo. Porque você está semelhante a ele. Mas aqui está dizendo que é neste mundo. Então não estamos falando aqui do julgamento do trono branco. Estamos falando aqui do tempo quando o sumo pastor aparece como supremo juiz. E você sabe que isto aconteceu já.
Isso já tem acontecido. Ele veio trazendo o seu julgamento. A terra está pronta para o fogo. Por isso a mensagem de Elias, a mensagem restauradora, veio antes. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, para ver esta mudança de coração, esta mudança de entendimento, para que eu não venha e fira a terra. Ou, em outra versão diz, e queime a terra com fogo, ou com destruição. Então, claro, a terra passará por isto, porque Pedro pregou sobre isto, citando o Antigo Testamento, mostrando as visões proféticas, e Pedro disse que os céus se desfarão, os elementos em brasa se desfarão. Tudo isso. E ainda mostra-se, tanto na carta de Pedro, como no livro de Apocalipse, que haverá novos céus e nova terra, porque os antigos passaram. Os antigos passaram. Jesus já disse que aconteceria. Ele disse, passarão céus e terra, mas a palavra permanece. Só existe uma coisa que é eterna, e esta é Deus mesmo. E uma vez que você recebe essa palavra que permanece eternamente, quer dizer que você tem recebido a Deus mesmo, porque Deus é a palavra. Então, continuando aqui, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois como Ele é, assim somos nós neste mundo. E eu parei aqui, dizendo que eu poderia acrescentar, como é que isto vem? Isto vem por meio de uma renovação de mente, uma renovação de entendimento. Você não pode fugir disso. Aí ele continua no versículo 18. No amor não há medo. Você poderá estar lendo aí, no amor não há temor. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Está entendendo? Porque no estudo sobre a parrúsia, nós temos falado sobre aquele nome, faresia. Faresia, está lá. Entende? Aquela é a palavra grega que você lê aí na sua Bíblia, está falando aí sobre amor, aliás, sobre temor e medo. Pois bem, quando fala, você não deve ter medo, não temas, tenha esperança, tenha confiança, chegamos, pois, com confiança perante o trono da graça, quer dizer, sem medo. Isso quer dizer, Deus colocou em você isto, faresia, ausência de medo. Você pode olhar na face da palavra e dizer, esta palavra está em mim. Eu sou um reflexo aqui na terra da glória de Deus. Isto é muito para alguém? Para o mundo pode ser muita coisa. Eles refletem muito fácil a Satanás e seus anjos caídos. Mas nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para ser um reflexo da glória de Deus. Bem? É exatamente assim. Aí diz, no amor não há temor, mas o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem pena. Pena quer dizer assim, uma sentença para ele, porque você teme porque você está errado. Então, uma vez que você está errado, você cometeu algum deslize, então há uma pena para aquele deslize. Mas aqui diz, de onde que o que teme não está perfeito no amor. Então a única forma de você estar perfeito no amor é você estar na presença de Deus e se deixar purificar, ser limpo e justificado. Aí você fica sem medo na presença de Deus. Você entra com confiança, faresia, perante o trono da graça, alcançando o favor de Deus, graça de Deus, que é favor imerecido. Então o que o irmão Brando está fazendo nesta oração inicial, que você tem ela aí em mãos, esse papelzinho, é nos apresentar a Deus como Ele realmente é. Um Deus de amor e paz, mas também um Deus que é juiz. E que este juiz supremo tem vindo à terra. E isto tem começado pela casa de Deus. Observe as palavras de Pedro. É tempo que comece o julgamento, mas que comece pela casa de Deus. E se todo o Novo Testamento presente. Nós não estamos aqui mais batendo na falsa religião lá fora, não estamos nesse instante acusando os denominacionais por terem crucificado outra vez a Jesus Cristo, a palavra manifesta. Nós estamos agora julgando-nos a nós mesmos através da palavra, porque o juiz supremo tem vindo, e ele veio como Espírito Santo para dirigir nossos passos, guiar nossas mentes, mudar nossa natureza. Entende? Então, um Deus de amor, de paz, que é também juiz. Mas, meus amigos, para conhecer-me no poder da sua ressurreição e sua palavra, Ele nos fará livre, quando você o conhece através de sua palavra. Ele nos faz livre do pecado e do que este pecado resulta, a culpa disto.
E esses pecados foram cometidos nesse corpo de morte. E ele veio para nos tirar esta culpa e nos deixar sem nenhuma vergonha na sua presença, como filhos obedientes. Vamos colocar de pé enquanto eu leio aqui mais uma escritura para vocês. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Vocês já estão cansados de estar sentados, eu quero agora que vocês cansem um pouquinho de pé, para concluirmos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingir nos lombos do vosso entendimento. Veja porque falamos tanto do entendimento renovado. O que é cingir os lombos? Aprendemos quando pregamos sobre a coroa de glória. Entende? Sobre o cinto de segurança, sobre a zona de segurança, que era algo que se colocava em torno dos ombros para proteger a semente. Mas aqui está mostrando que esse cingir é no entendimento. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Observe isto, esta graça te foi oferecida na revelação. Quando a revelação de Jesus Cristo veio a você. Esta revelação de Jesus Cristo não veio para o mundo. Eles continuaram pensando que Jesus é a segunda pessoa. Eles continuaram pensando que Jesus é uma coisa inferior. Outros continuaram pensando que Jesus foi apenas um profeta. Outros continuaram pensando que Jesus foi apenas um grande filósofo. Mas quando a revelação de Jesus Cristo vem a você, e você sabe quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, no qual toda a plenitude da divindade habitou. E quando você recebe a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, o Espírito Santo que gerou a seu Filho e passou esse nome de si mesmo para seu Filho, para que esse mesmo nome passasse aos outros filhos, e assim todos nós pertencêssemos à família de Deus, tendo Ele como nosso Pai. Você pode imaginar o que é esta revelação? Portanto, cingindo os ombros do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Por que isto, meus irmãos? Na segunda carta, capítulo 1, versículo 2, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, ele inclusive passa a nos dizer no versículo 3, pelo conhecimento dele, não é o meu, não é o seu, é dele. Pelo conhecimento dele nos é dado o que necessitaremos nesta vida, incluindo a piedade e a divina natureza, a qual é a própria natureza de Deus. Mas eu não estou lendo assim na minha Bíblia. Observe o que você está lendo. Veja se você compreende o que lê. Isto é o que ouvimos Paulo declarar em Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos. Na carta de Pedro, está nos dizendo assim que foi pelo conhecimento dele mesmo que nos é dado, de sua natureza, tudo que necessitamos, inclusive a piedade e a divina natureza e tudo. Aí Paulo diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. E agora é interessante ver que nesta hora, nesse tempo presente, de completa insânia, loucura, doidura mesmo, quando a palavra entra em declive, quando as pessoas não querem a palavra, quando as pessoas não querem a verdade, porque Paulo diz que viria esta apostasia, e as pessoas teriam comichão nos ouvidos, e a verdade mesmo seria deixada por terra. Eles seguiriam tradições dos homens, tradições de igrejas, mandamentos humanos, e se esqueceriam da completa revelação da palavra. E é justamente nesse tempo onde as pessoas se tornam de uma forma delirante, insensatas. Então é nesse tempo que o Senhor vem e coroa sua noiva eleita com a sua mente, trazendo para a sua igreja a coroa de glória, e ela se torna um pássaro raro entre as demais, no meio de tantas que diz que são dele. No entanto, já estava profetizado lá no Antigo Testamento: muitas são as donzelas, sem número são as concubinas, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada. Entre todas ele só levará uma, e esta uma estará reunida na sua presença, em torno da palavra, se alimentando de toda palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai amado, por tua graça, por tua misericórdia para com cada um de nós. Sabemos, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E nós, como povo teu e ovelhas do teu pasto, como disse o profeta, estamos aqui necessitados, Senhor, como sempre estamos, de mais e mais nos alimentarmos da tua verdade. E sabendo nós que a verdade é o que nos limpa, nos purifica e nos justifica, porque esta verdade nos aponta a Deus mesmo. E quando o Senhor esteve no corpo de teu Filho, foi dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem me segue não andará em trevas. Então, Senhor, nós estamos te seguindo nesse instante, porque cremos que estamos na tua palavra. E a revelação destas escrituras tem vindo a nós, mostrando-nos a completa revelação de Jesus Cristo para este tempo presente. Nos ajude e nos abençoa, Senhor. E enquanto estamos na tua presença, que possamos estar sempre na presença do Senhor, para que possamos ser limpos e purificados dos nossos pecados, e também da culpa que é associada com o pecado, e que esta culpa, ela machuca, ela dói, ela nos envergonha, nos deixa cabisbaixo, mas o Espírito Santo está aqui para nos limpar, para queimar tudo isso de nós, para que possamos estar firmes, fortes e de pé na presença de Deus, com nossos olhos voltados para as alturas, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perdoa-nos e nos ajuda, Senhor, e tira de nós toda enfermidade, tanto no corpo, no físico, quanto na alma, e que possamos a cada dia manifestar a tua graça, a tua misericórdia, a tua glória aqui na terra, porque o Senhor está vivendo na tua igreja, através de tua igreja, pela tua igreja, na tua igreja, porque este grande amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, e que esta certeza de fé, esta revelação, este conhecimento nos leve a compreender o teu trabalho para este tempo presente, para que assim possamos ficar livres de toda incredulidade e que possamos expressar uma fé verdadeira e genuína na tua palavra. No nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Outra vez. Em ti, ó Senhor. Adore ao Senhor. Eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Vamos dizer todos juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite e um final de semana abençoado por Deus. Deus os abençoe. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus os guarde e vos abençoe. Obrigado.